Bom dia, irmãos, amigos. Eu estou gravando este vídeo na intenção de apresentar um pequeno trabalho que, neste mês de julho, tive a oportunidade de concluí-lo. Esse trabalho se chama Discipulado, Princípios Básicos da Fé Cristã. Eu terminei esse pequeno trabalho na tentativa de dar aos irmãos da igreja, aqueles que querem ser discípulos de Jesus e aqueles que querem formar outros discípulos. Eu tenho percebido ao longo desses meus 37 anos de pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, a grande necessidade que há em formar um discípulo e que este discípulo seja devidamente preparado para formar também outros discípulos. E tenho visto que às vezes nós erramos quando nós queremos formar um discípulo e exageramos muitas vezes na quantidade de material que nós empreendemos para essa finalidade e queremos colocar muitas vezes dentro de um processo de discipulado algumas doutrinas que são extremamente pesadas para uma pessoa no início da fé que ela consiga compreender. E este trabalho, ele tem por finalidade dar aqui 13 lições dos princípios básicos da fé cristã. Primeiramente, eu tomo como ponto de partida a ordem de Jesus que nós temos que fazer discípulos e ensiná-los a guardar as coisas que Ele nos mandou. Então, são essas duas prerrogativas, né? Fazer discípulo, ensinando-os a guardar o que eu vos ordenei. Jesus não está ordenando que nós ensinemos aos discípulos a guardarem as coisas que nós inventamos no processo da religiosidade cristã ao longo destes mais de 2000 anos de história, mas simplesmente guardar as coisas que Ele nos ensinou. E aqui eu distribuo essas coisas como, por exemplo, como entender a salvação, as consequências da salvação, a salvação e a palavra de Deus, a salvação e a vida de oração, a salvação e a perseverança, salvação e a igreja, a salvação e o testemunho cristão, o Espírito Santo que habita em nós, o cuidado na vida do discípulo, o cuidado com os relacionamentos do discípulo, o cuidado na vida do discípulo com as finanças, a salvação nos leva a sermos discipuladores e as duas grandes ordenanças do discípulo. Estas lições são para serem estudadas prioritariamente por aquelas pessoas que querem ser formadores de novos discípulos. Portanto, a liderança da igreja deve estudar esses princípios com pessoas que podem ser discipuladores, que tenham capacidade no estudo bíblico, que conheçam as Escrituras, que tenham boas referências de testemunho, para que estes possam apresentar estas lições a novos grupos de discípulos. Eu diria que esses estudos aqui não são para serem aplicados, por exemplo, na escola dominical. Eles não podem fazer parte, como por exemplo, eu não tenho material para poder lecionar esses próximos 3 meses na igreja, então vou pegar esse material aqui e vou aplicá-lo na escola dominical. Não vai dar certo. É um estudo indutivo da Bíblia. Você vai ter que ler o texto, escrever a sua opinião, debater a sua opinião dentro de um grupo. Então, isso aqui são estudos para serem estudados em grupos. Eu sugeriria grupos familiares, células de crescimento, grupos de crescimento da igreja, para que esses grupos depois, eles se multipliquem estudando essas lições básicas. Depois de estudá-las,
nós temos outras lições mais pesadas que podem ser aplicadas a estes grupos que forem crescendo. Você tem, por exemplo, o breve catecismo, nós temos, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, nós temos um resumo sobre a teologia reformada, nós temos também as questões dos estudos, dos textos da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, um panorama bíblico. E nós temos estudos que são estudos aleatórios dos conflitos da vida, dos dias atuais que podem ser aplicados. Mas não sem antes estudar os princípios elementares da nossa doutrina cristã. E eu quero disponibilizar esse material a todos aqueles que me procurarem. Eu vou deixar aqui o meu telefone, né, que é o meu WhatsApp. Você pode me ligar para mim, pedir, e eu vou mandar para você esse arquivo em PDF para que você o transforme depois num documento do Word. E se você quiser melhorar o texto, se você quiser modificar, você pode fazer. Apenas não insira dentro dele uma heresia e diga que foi eu que escrevi, né? Mas você pode colocar aí a sua maneira de trabalhar com o texto, não tem problema. Você não vai pagar nada por isso. De graça eu recebi, de graça eu estou doando. Então, a todos aqueles que me procurarem, vai ter aí o meu WhatsApp, eu vou enviar esse documento para você. Espero que seja de grande ajuda na sua vida, na formação dos seus discípulos e na formação de outros discípulos de Cristo daqui para frente. Quero agradecer pela sua generosidade em ouvir-me e vamos ficar juntos até a próxima. Um grande abraço, seu amigo, Pastor Walter.